Do que eram as expedições exploradoras, que seriam as expedições que viriam ao Brasil para explorar a costa brasileira, saber que riquezas se poderia explorar e que tipo de riquezas poderia explorar para Portugal. A primeira expedição que veio ao Brasil foi em 1501, comandada por Gaspar de Lemos. E a segunda expedição foi em 1503, comandada por Gonçalo Coelho. Pois é, agora tem um problema. Eu falei anteriormente que Portugal estava sem recursos porque ele já tinha investido muito dinheiro nessas grandes navegações, não tinha pessoas suficientes e que quisessem vir para o Brasil. A população de Portugal era uma população muito pequena. Então, me respondam, como então explorar essa riqueza do pau-brasil? Então, o que é que aconteceu? O rei de Portugal teve uma grande ideia. Ele fez um contrato, um consórcio de comerciantes italianos e portugueses, que esses comerciantes ricos viriam ao Brasil, explorariam o pau-brasil e pagariam uma taxa à coroa de Portugal. E assim foi feito as primeiras explorações. Mas de que maneira? A primeira coisa que esses comerciantes fizeram foi instalar na costa, no litoral brasileiro, feitorias. As feitorias, na realidade, eram grandes depósitos de madeira, uma espécie de um barracão grande, enorme de madeira, onde esse pau-brasil, que era explorado nas terras, era depois levado para esses barracões, que são as feitorias. Quando os navios viessem recolher o pau-brasil, eles já estariam ali, como se fosse uma espécie de porto de abastecimento. E quem fazia essa exploração do pau-brasil? Os indígenas. A princípio, a exploração era feita pelos indígenas em troca das famosas bugigangas, que eram os espelhos, as correntes escolares que Portugal trazia, algumas armas de fogo. Os índios não tinham, não sabiam, não viam nada disso e ficaram muito interessados, aquilo fascinava eles. Então eles faziam essa troca da exploração do pau-brasil, levar o pau-brasil até as feitorias e em troca, quando esses navios chegavam, eles faziam essa troca. Não havia dinheiro. E essa troca feita das bugigangas pelo pau-brasil, a gente sabe hoje que a gente chama de escambo. Pois é, vamos voltar agora ao nosso quadro de azulejos. Como assim? Recapitulando. 1501, primeira expedição exploradora, Gaspar de Lemos. 1503, segunda expedição exploradora, comandada por Gonçalo Coelho. O rei de Portugal estabeleceu um consórcio entre comerciantes portugueses e italianos para comercializar, para que eles poderiam vender e comercializar para o Brasil, e em troca eles pagavam uma taxa à coroa de Portugal. Falei um pouquinho das feitorias, dos degredados, do escambo, e agora vou falar do trabalho compulsório. A princípio, tudo bem, se fazia essas trocas com os índios. Depois, começou a fazer uma espécie de um trabalho compulsório, através do medo, da imposição com armas de fogo e de vários outros elementos que levavam essas tribos, essas nações a terem medo. Eles faziam um trabalho compulsório. Eles acabavam tirando para o Brasil, levando para as feitorias e ajudando no carregamento dos navios. Não era ainda escravização indígena, porque essa escravização ela só se deu quando Portugal veio com as primeiras expedições de povoamento. E o que seriam essas expedições de povoamento? Eram expedições que traziam pessoas para povoar o país, para povoar aquelas terras recém-encontradas. Então, nesse caminho dos nossos diálogos, nós encontramos dois tipos de expedições. Então, lá no nosso livrinho, depois a gente volta, lê o nosso livro didático, que é fundamental a leitura, não só escutar o professor, mas ir lá no livro didático, dar uma lida, verificar o que o professor disse, que está tudo certinho, tudo condizendo com o livro didático, se o professor ampliou mais um pouquinho o assunto para que a gente entendesse. Esse trabalho compulsório, que foi a última coisa que eu falei, voltando a ele, ainda nessa época das expedições, da exploração do pau-brasil, no começo, antes do povoamento, o trabalho compulsório era, através do medo, eles fazerem imposição, eles fazerem com que os índios eles trabalhassem para Portugal. Não era ainda a escravização, como eu já falei. A escravização só se deu
depois das expedições de povoamento, depois que se começou a povoar o Brasil e pegar esse povo indígena, escravizar, tentar escravizar, porque a escravização indígena ela não se deu da maneira como Portugal pretendia. Por isso que se apelou depois, e o que a gente vai falar numa próxima aula, sobre a escravização negra dos escravizados que vieram de África. Eu espero que até aqui a gente tenha entendido mais ou menos esse processo. O que é que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender que os portugueses eles não descobriram absolutamente nada, porque essa terra aqui já era povoada por várias nações indígenas, com vários traços culturais diferentes, várias línguas diferentes. Então já existia um povo morando aqui nessas terras. A partir do momento que Portugal chegou, que ele achava, através de um tratado que foi feito lá na Europa, o Tratado de Tordesilhas, ele achava que essas terras recém-descobertas seriam dele, de domínio de Portugal. Que aquele tratado dizia que metade da terra era de Portugal, metade da terra era da Espanha. Qual era a intenção de Portugal nas suas colônias? Apenas buscar riquezas. Uma outra coisa que a gente precisa também não esquecer é a diferença entre expedições exploradoras, qual era a função dessas expedições? Chegar nessas terras recém-descobertas e verificar que tipo de riquezas havia que fosse de interesse de Portugal. E a diferença com as expedições povoadoras, que seriam expedições que viriam trazer um contingente de pessoas para começar a povoar aquelas terras. Quero também fazer uma ressalva, o seguinte, a gente falou da exploração do pau-brasil por comerciantes portugueses e italianos. Esses eram os que eram legais, porque eu falei numa aula passada sobre os corsários e os piratas holandeses e franceses. Eles também estavam interessados no nosso pau-brasil. Os franceses, principalmente, faziam pirataria, chegavam nessas terras que, na realidade, não tinha uma espécie de uma guarda, de um exército de guarda português. Eles invadiam essas terras e também exploravam esse pau-brasil. A gente não pode esquecer disso também. Os corsários portugueses e holandeses, que eles vão ter uma importantíssima participação na construção desse país e na construção da cultura desse país. Por enquanto, é só. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, assim, via vídeo, o que foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Bom dia para vocês, bons estudos.